Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Eu sou o professor Werber Van Castro e hoje nós vamos tratar de uma aula que se trata espécies da pena, os tipos de pena que existem, suas condições a serem aplicadas, o que seriam elas, para que servem, etc. Ok? Lembrando mais uma vez que este daqui é um tema também que caiu bastante, que é até mesmo o motivo pelo qual nós utilizamos ela aqui na aula, tá certo? Então aproveite bastante, acompanhe e vamos junto comigo, tá ok? Vamos que vamos. Classificação das penas. Já iniciei aqui, nossa professor, já iniciou com um quadro gigante. Calma, vamos destrinchar cada uma delas, tá certo? Cada uma nós vamos falar, vamos trabalhar, podem ficar tranquilos. Sanção penal, ela é dividida, ok, entre penas e medida de segurança. Ou seja, como nós vamos trabalhar sobre as espécies da pena, logo nós vamos trabalhar somente com a pena, perfeito? Vamos trabalhar somente com a pena. A medida de segurança, só para vocês adaptarem, que existe, porém nós não trabalharemos hoje. Tranquilo? Vamos trabalhar a pena, que é uma espécie de sanção penal. Dentro das penas, elas vão se subdividir em penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e penas de multa, ok? Cada uma delas, que são as espécies em si. Dentro da privativa de liberdade, reclusão, detenção e prisão simples. Dentro das restritivas, temos as prestações pecuniárias, bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária e limitação de final de semana. Tranquilo? Vamos lá então agora junto comigo para poder abordar cada uma que nós tratamos agora. Pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade, ela é aquela modalidade que vai restringir o indivíduo que cometeu o crime de alguma forma, restringir alguma forma de mais especificamente restrição de liberdade. Restrição de liberdade. Liberdade de locomoção do condenado. Mediante a prisão por um determinado tempo, por um determinado momento, esse indivíduo vai ficar preso devido ao crime que ele cometeu. Tranquilo? Ela vai restringir, digamos assim, uma mais comum, né, para se analisar e para se observar hoje, que seriam basicamente as que são tratadas em filmes, novelas, etc. O rapaz cometeu o crime, ficou preso, então subentende-se que essa é uma pena privativa de liberdade, como o próprio nome diz. Já de início, já vamos para o primeiro ponto importante, o primeiro asterisco da nossa aula. Um asterisco meio bagunçado aqui, mas é um asterisco aqui, galera. Ok? Temos que prestar atenção que a própria definição fala que é por tempo determinado. Ou seja, a nossa Constituição, ela impede, ela proíbe qualquer tipo, tá, de pena com caráter perpétuo. Não tem como a pessoa ficar para sempre presa. Aqui no Brasil, nós não temos essa doutrina de prisão perpétua, né, como tem, por exemplo, em outros países. Então aqui nós não trabalhamos. Aqui, conforme o artigo 75 do CP, o máximo que uma pessoa pode se privar de sua liberdade, tá, ser privada de sua liberdade, são 30 anos, perdão, 75 é o código, são 30 anos, tá, ok? Então ela não pode ficar mais do que 30 anos presa, presa no sentido de realmente a sua liberdade auferida. No caso do artigo 10 da Lei de Contravenções Penais, no caso se for contravenções penais, máximo de 5 anos de detenção, não pode ficar mais do que 5 anos detido, correto? Então, primeiro ponto, máximo de 30 anos, ok? Mas você pode me perguntar, professor, eu vi um caso que fulano pegou 600, 500, 300 anos de pena. Como que funciona isso? Ele vai ficar esse tempo todo? Não é justo ele ficar só 30 anos? Pois é, aí que tem uma súmula do 715 do STF que trata justamente sobre isso. O que trata essa situação? A pena unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento não é considerada para concessão de outros benefícios,
como, por exemplo, livramento condicional ou regime mais favorável. Ok? Então, por exemplo, a pessoa pegou uma pena de 300 anos de prisão. Nós sabemos que o máximo que ela pode ficar com a sua liberdade retida é de 30 anos, correto? Tá aí, ficou injusto isso? Não. Se ele for, por exemplo, precisar progredir de regime, um exemplo lá, precisa de 1/6 da pena para ir para o regime semiaberto, o cálculo não vai ser em cima dos 30 anos, vai ser em cima da pena em si, ou seja, do total que ela teve da condenação. Ou seja, se ela ficou 300 anos presa, o cálculo vai ser em cima desses 300 anos, esse 1/6. Esse 1/6 vai ter que ser em cima desses 300 anos. Se eu não tiver ruim de matemática, no mínimo a pessoa teria que ficar 50 anos presa para poder sair em liberdade. Como ela não ficaria 50 anos presa, logo ficaria os 30 anos direto com a pena restritiva, a pena privativa de liberdade. Bacana? Então, 30 anos de fato ele tem que ficar preso, pode ficar preso, porém, os cálculos feitos para fins de progressões, para fins de livramento condicional, são feitos no total da pena que ele recebeu pelo juiz. Bacana, galera? Vamos lá. Os 3 tipos de espécies, conforme disposto no artigo 33, são reclusão, que são para os crimes mais graves, detenção, que são também crimes, só que crimes de médio, não tão gravosos, e prisão simples, que são as contravenções penais regidas por uma lei específica. Vamos falar sobre a pena de reclusão. Dentro da pena de reclusão, vamos subdividir em 3 tipos de regimes. Regime fechado, semiaberto e aberto. Como que vai caracterizar? Basicamente, ok? Eu vou falar de uma forma geral, como que vai se caracterizar nesse sentido. Pena superior a 8 anos, regime inicialmente fechado, via de regra. Semiaberto, pena superior a 4 anos, mas que não aumente, não passe de 8 anos, combinado com ser réu primário e as circunstâncias judiciais favoráveis do artigo 59 do CP. Então tem que somar os 4 anos, menos de 8, réu primário e circunstâncias judiciais favoráveis. Aberto, qualquer pena inferior, igual ou inferior a 4 anos, réu primário e circunstâncias judiciais do artigo 59. Bacana? Então, fechado, semiaberto, aberto, são esses basicamente os requisitos gerais, abrangentes. Claro que tem como nós aprofundarmos bastante sobre isso. Importante, súmula 269 do STJ. Ela diz: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados, a pena igual ou inferior a 4 anos, se favorável às circunstâncias judiciais. Lembra que eu falei anteriormente que ele teria que ser réu primário? Bacana, aqui é uma súmula do 269, porque anteriormente, se eu cometi um crime, cumpri a pena, estou cumprindo a pena, tal, estava no regime semiaberto, ok? Fui lá e cometi um crime qualquer, e que o valor dos anos, por exemplo, fosse 3 anos, 3 anos não é regime fechado. Porém, pelo fato de eu ser reincidente, automaticamente eu já voltava para o regime gravoso, o regime fechado. Independente da quantidade de tempo que eu teria que ficar com base na pena, ou no caso, 10, 5, 1 ano, ele voltaria direto. Para poder dar uma equilibrada e uma amenizada com relação a isso, o STJ previu essa súmula, que ele falasse, olha, ele pode, se o reincidente, ele pode sim ficar no semiaberto, desde que a pena que ele tenha cometido não seja superior a 4 anos e as circunstâncias sejam favoráveis, circunstâncias judiciais sejam favoráveis, ou seja, não venha a aplicar nenhum tipo daquelas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Perfeito até aqui? Vamos lá. Professor, uma pergunta. Condenado primário, ele pode iniciar num regime mais gravoso do que é o que permitido? Pode, ok? O próprio artigo 33, seu parágrafo 3º, ele diz que a determinação do regime inicial, ele vai ser observado diretamente referente ao artigo 59 do Código Penal das circunstâncias judiciais.
Logo, o juiz pode sim, se ele entender que tem que ser para um regime mais gravoso, ele pode optar por essa opção. Porém, temos a questão muito séria que o STF até estipulou em duas súmulas, 718 e 719, que trata sobre o que? Olha, ele pode sim, na questão da gravidade em abstrato do crime, ele pode sim fazer com que o que cometeu o delito, que cometeu o crime, em vez de ficar num semiaberto, que seria o ideal, ele vai para um fechado direto. Só que essa questão, essa justificativa, essa motivação idônea, tem que ser muito bem explicada. Ele não pode simplesmente, não, eu acho que tem que ser, coloca lá e boa. Não pode. Ele tem que ter uma motivação idônea para essa imposição de regime mais severo. Tá ok? E a súmula 709, que ele fala basicamente a mesma coisa. A imposição do regime de cumprimento mais severo tem que ter uma motivação idônea. Ele tem que ter uma justificativa concreta e plausível. Perfeito? Para poder aplicar uma pena mais gravosa do que de fato ele teria que cumprir. Perfeito até aqui? Professor, você falou de reclusão, falou de detenção, mas não é a mesma coisa? Os dois não ficam presos? Os dois não ficam com a sua liberdade restrita, tomada? De certa forma, sim. Porém, o que vai diferenciar basicamente entre um e outro é a gravidade do crime. Geralmente, você vai conseguir compreender mais a partir, de fato, da aplicação da pena. Quando você vai conseguir discernir mais na aplicação da pena em si, que é onde você vai conseguir discernir um pouco. Porém, tem a tabela aqui, que foi feita, que vai tratar basicamente essa diferença de reclusão e detenção. Vamos lá. Reclusão, como eu falei, crimes mais graves. Já a detenção, crime de pequena e de média importância. Bacana? Isso aí já foi falado. Com relação a isso, não tem mais uma dúvida. Regime inicial, cumprimento da pena. Reclusão fechado, semiaberto e aberto. Aí vem a primeira grande diferença. No crime de detenção, na pena de detenção, na aplicação, na espécie de pena de detenção, essa aplicação, ela só admite regime inicial aberto ou semi-aberto. Ela não permite a questão da aplicação do fechado direto. Bacana? E admite-se regressão, que nós vamos tratar ainda nessa aula. Interceptação telefônica pode ser decretada. Na detenção, não cabe interceptação telefônica, ok? Porém, muita atenção, tanto que eu coloquei aqui, ó, cuidado. O STJ ele reconheceu como prova válida a interceptação telefônica em crime punido com detenção, conexo ao crime punido com reclusão objetiva. Ou seja, está sendo investigada a interceptação telefônica, está sendo investigada um crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas não, porque já é um outro exemplo, mas crime de homicídio, certo? Pena inicialmente pode chegar lá com alguma qualificadora, pode chegar ao crime de reclusão. Tranquilo? Porém, no ato da interceptação telefônica, foi visto algum tipo de crime que seja aplicado à detenção. Opa, foi visto que tem um crime inicial, que era o objetivo principal, porém, foi descoberto um outro tipo de crime. Nesse caso, o STJ ele disse o seguinte, olha, nesse caso, como o foco principal, o motivo da escuta telefônica, da interceptação, não era o crime de detenção, que seria penalizado com a detenção, o tipo de pena de detenção, logo, não tem o que se falar em prova ilícita, tá? Prova inválida. Nesse caso, valeria porque o foco principal não era o crime que tem a pena prevista de detenção. Bacana? Admite a interdição do poder familiar como efeito da condenação. A reclusão, ela vai admitir essa interdição. Detenção não admite a interdição do poder familiar. Concurso de crimes. No caso da reclusão, vai ver o quê? Tem um concurso de crimes. O mesmo crime foi feito, um crime que tem a pena de reclusão e outro de detenção. Qual que vai ser? A reclusão vai ser executada primeiro, terminou a execução, a reclusão, detenção. Bacana? Já na detenção, executa-se depois, né? Seria basicamente o contrário ali. Na reclusão, em regra, só o juiz pode arbitrar o valor da fiança. Já na detenção, tanto o juiz quanto o delegado
tá? Pode arbitrar o valor da fiança, que é o que acontece geralmente na maioria dos casos. Bacana? Grande diferença é reclusão e detenção, mas o ponto-chave, que geralmente cai bastante em provas, eles trabalham justamente com a questão do regime. Qual que é o regime inicial? A reclusão pode ser fechada inicial e o detenção não. Bacana? Tranquilo aqui a questão da pena privativa de liberdade? Simples até então, né? Agora vamos para as penas restritivas de direito, que não é tão abordado, como eu falei inicialmente, entre os filmes, novelas, etc., que é algo muito bacana de a gente também prestar atenção. Disposto no artigo 43 a 48 do Código Penal, as penas restritivas de direitos, ou mais tratadas como pena alternativa, né, uma pena alternativa referente a isso, ela tem o principal propósito do quê? Evitar uma pena de reclusão para o indivíduo, ou seja, uma pena privativa de liberdade, sendo que essa seja desnecessária, sendo que somente com a aplicação restritiva de direito já solucionasse, já resolvesse a situação, né? Detalhe, elas são favoráveis ao indivíduo em si, certo? Ele cometeu o crime, porém o crime não era de uma forma onde causasse muito problema ou algo assim, e a pena privativa de liberdade ela veio justamente para isso, para substituir a aplicação da pena privativa de liberdade, a restritiva de direito. Tranquilo? Principais características. Elas vão subdividir duas características das penas restritivas de direito, que seria a subjetividade e a autonomia. O que seriam cada uma delas? As substitutivas, ela diz respeito a literalmente a substituição. O juiz aplicou uma pena onde a pena foi de reclusão, de pena privativa de liberdade, porém, essa, com base nos requisitos, a restritiva de direitos vai lá e ela substitui, não é aplicada cumulativamente. Ela substitui a pena privativa de liberdade. Tranquilo? Então, ela tem esse caráter substitutivo justamente por isso. Porque ela vai efetuar a sua substituição por uma ou por mais de uma pena restritiva de direito. Porém, não pode aplicar a restritiva de direito junto com a privativa de liberdade. Ou uma ou outra. Por isso que ela é substitutiva. No caso, primeira exceção, asterisco ruim do professor aqui, ó. Primeira exceção. No artigo 28 da Lei de Drogas, ela não tem uma previsão, que é a do usuário, ela não tem uma previsão específica de privativa de liberdade, em abstrato. Nesse caso, como está escrito aqui, ó, a restritiva de direito torna-se a modalidade central. Então, ela não é uma substituição da pena. Ou seja, ele não tem a previsão de privativa de liberdade. Ela tem a pena aplicada no artigo 28 da lei de drogas, ela é uma pena direta, já restritiva de direito. Logo, ela não se trata de substituir algo que tem. Ela não vai substituir uma pena privativa de liberdade. O que ela vai fazer? Ela simplesmente vai ser a aplicação da pena inicial, a aplicação da pena principal. Ela se torna a pena principal. Por isso não tem um caráter substitutivo nesse caso, porque ela não está substituindo nada. Ela simplesmente é a pena em si, já diretamente a restritiva de direito. Aqui eu coloquei uma observação que continua sendo crime, certo? Porém ela houve a despenalização. O pessoal acha que descriminalizou o usuário de drogas. Não, continua sendo crime, mas a pena despenalizou porque ela não é ligada à privativa de liberdade. Bacana? E as penas restritivas de direito, elas também são autônomas. Por quê? Porque uma vez substituídas, não podem ser acumuladas. Entende? Que foi o que eu falei anteriormente. No caso, ele tem que aplicar isolada. Então, ela é substitutiva porque ela vem e substitui. E eu já te adiantei a questão da autonomia, porque uma está ligada diretamente à outra. A gente divide aqui só para fins didáticos, mas ela é substitutiva e autônoma porque ela só substitui e não pode ser cumulativo. Tá ok? Nesse caso, ela é autônoma devido a isso. Quais são os requisitos? Coloquei em outro quadro. Os requisitos principais da substituição da pena privativa de liberdade. Ela vai ter um requisito objetivo e subjetivo. O objetivo é a natureza do crime e a quantidade da pena aplicada. Ou seja, natureza do crime. Crime doloso, tá? Cometido sem a violência, a pessoa ou grave ameaça ou crime culposo. Aí, opa, a natureza do crime é isso aí, consigo aplicar.
Na quantidade da pena, não pode ser superior a 4 anos. Para os culposos, a substituição é possível qualquer que seja. Então, para crime culposo, não tem questão de... é crime culposo, mas ele ia ficar 9 anos preso. Opa, então pode substituir independente do prazo. No caso de crime abaixo, não sendo crime doloso, ou culposo sendo crime doloso, a pena tem que ser, não pode ser superior a 4 anos. Bacana? E o requisito subjetivo, ele não pode ser reincidente. Ele não pode ser reincidente. E a questão que entra no princípio da suficiência, né? Vê a questão do artigo 59, das circunstâncias judiciais, também que tem que estar aplicada e equilibrada para que ele venha a aplicar a pena restritiva de direito, ou substituir. Bacana? Temos uma exceção aqui. Crime doloso, ele pode ter a benesse da pena substituída para semiaberto, desde que, cumulativamente, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da parte do mesmo crime. Então, aqui nada mais do que uma observação referente ao crime doloso e as reincidências, que ali ele fala, não pode ser reincidente. Nesse caso, nós temos uma exceção sim, tá? No agravo regimental que tivemos, que ele trata assim, olha, se entender que mesmo ele sendo reincidente, o crime que ele cometeu é um crime que uma medida social é a mais recomendada do que a privativa de liberdade, logo podemos sim, mesmo sendo reincidente, ele ser substituído para pena restritiva de liberdade. Restritiva de direitos, perdão. Pena restritiva de direito. Tá ok? Quais são as espécies que nós temos das penas restritivas de direito? Tá? Vou abordar um pouco cada uma delas, ela está disposto no artigo 43 no caput, e ela pode ser aplicado a pena restritiva de direito uma ou duas juntas na aplicação da pena. Bacana? Prestação pecuniária. A pecuniária ela vai consistir no pagamento do dinheiro diretamente à vítima, ok? Que o criminoso acabou cometendo ou causando alguma lesão a ela, tá? A vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada que tenha a destinação social, tá? Ela não pode ser inferior a 1 salário mínimo e nem superior a 300 salários mínimos, ok? Prestação pecuniária, que é uma das espécies da restritiva de direito, ela vai ser pagamento preferencialmente em dinheiro, tá? Geralmente é em dinheiro. A vítima, os dependentes ou alguma entidade pública que tenha a questão de destinação social. Outra espécie, perda de bens e valores. Vai ser retirado os bens e valores integrantes do patrimônio, detalhe, lícito, do condenado. E nesse caso ele vai ser transferido para um fundo penitenciário nacional, tá ok? O valor calculado vai ser do montante que ele causou ou o prejuízo que a vítima obteve nesse sentido. Então ele vai ter essa perda de bens e valores de bens lícitos dele. Então ele pode ser aplicada essa pena para ele também. Prestação de serviços à comunidade. Vão ser oferecidas algumas tarefas onde o apenado, no caso, ou o criminoso, ou a pessoa que teve a sua pena como restritiva de direitos, tarefas que ele vai executar 1 hora por dia de condenação em algum lugar, seja hospitais, assistenciais, escolas que precisem. Ele vai ficar lá durante 1 hora trabalhando, tá? Fazendo algum tipo de serviço lá, todo dia, durante 1 hora. E nesse caso, as condenações são aplicadas superiores a 6 meses. Então, se ele teve alguma condenação abaixo de 6 meses, não se aplica essa espécie de pena, tá? Ou essa espécie de pena prevista dentro do restritivo de direito. Tá ok? Nesse caso, ele vai trabalhar 1 hora por dia, todo dia, até cumprimento dessa pena. Perfeito? Interdição temporárias de direitos, seria... tem uma grande divergência nesse sentido aqui, porque tem muitos doutrinadores que não concordam, que está privando a dignidade do réu ou da pessoa que cometeu o crime em continuar trabalhando. Por quê? Porque nessa interdição temporária,
proíbe o exercício de cargo, função ou atividade pública que o apenado ele vai ter, tá certo? Então eles proíbem exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, licença, autorização do poder público, às vezes até a suspensão e autorização de habilitação para dirigir veículos. Então ele vai interdir alguns direitos que são comuns, eles vão interdir, você não vai poder, por um bom tempo, você não vai poder fazer isso. Então isso aqui, como está ligado direto a trabalho, digamos assim, pessoal, tem alguns doutrinadores que divergem nesse sentido, tá? Que eles falam assim, não, por quê? Por que vai privar logo ele de trabalhar? Não faz sentido isso, já que nosso caráter também é o caráter de reabilitar, ok? Limitações no final de semana. O próprio nome diz, uma da espécie em que ele vai ficar sábados, domingos, alguns horários, a partir das 8 horas da noite você não pode sair de casa, no mínimo 5 horas diárias em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Nesse caso, aqui é um pouco complicado porque não se tem essa questão de albergues aqui para esse sentido. Logo, ele fica mesmo, estabelecimento adequado, geralmente ele fica na própria, digamos assim, casa. Olha, não pode sair em determinado horário, você não pode sair. A partir de tal horário, não queremos ver você na rua, entendeu? Nesse caso, ele faz isso, mas nos finais de semana. Tá certo? Dia de semana pode ocorrer também, que é um tipo de pena, que ele vai acontecer, que também pode ser a temporada de direito que é ligada ao trabalho, e a limitação no final de semana, que está ligada direto à pessoa. Então ele pode ser também penalizado, certo? Com uma dessas penas, a limitação também no final de semana. Nesse caso aqui ele fala que durante a permanência poderão ser ministrados ou condenados cursos, palestras, etc. Mas como eu te falei, infelizmente isso não se vê, né? A questão do ser e o dever ser. Como nós estamos estudando e trabalhando para concursos, para provas, então é a questão do ser. O que é? Ele realmente vai ser ministrado ou condenado. Perfeito? Ministrações, cursos e palestras a ele. Bacana? Essas foram as espécies das penas restritivas de direito. Bacana? Vamos agora à última modalidade, que é a pena de multa, prevista no artigo 49 ao 52 do Código Penal. É uma espécie também de sanção penal, só que ela tem o cunho patrimonial, vai mexer no bolso do indivíduo, aí é onde o bicho pega, vai mexer no dinheiro, tá? Onde ele vai conseguir o pagamento de determinado valor em dinheiro em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Professor, mas também o senhor não acabou de falar que tem umas penas de multa e tal, que ele vai ter que pagar, e como é que é? Qual que é a diferença? Vamos lá. No caso da pena de multa, ela está ligado diretamente o valor em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Ele não vai pagar a dívida. Ele não vai pagar à vítima esse valor, ele não vai pagar aquilo que ele causou à vítima. Mas no caso, essa pena, ela é ligada direto, ela é uma direta pena. Ou seja, você vai pagar uma pena de multa e esse valor vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Não está ligado ao que a vítima precisa receber, ou pagamento a ela, ou a algum dos seus filhos, ou parentes, etc. Não está ligado a isso. Isso aqui, ela é uma espécie de sanção penal. Lá não era uma espécie de sanção penal, lá era uma espécie de pena restritiva de direito. Bacana? Aqui uma breve explicação sobre como que é feito o cálculo. Tá ok? Quantidade de dias multa, mínimo lá era 360, esse aqui é mínimo de 10 dias e máximo de 360 dias de multa, tá? O critério é o mesmo da pena privativa de liberdade, ou conta. Isso daqui multiplica pelo mínimo de 1,30 avos, máximo de 5 vezes o salário mínimo, ok? De acordo com a capacidade econômica do agente. Se ele tem uma capacidade boa, vai ser feito o cálculo com base nisso. Nesse questão, ele vai pegar o valor total da multa, o juiz vai de acordo com a capacidade do agente, ele pode aumentar até o triplo, ou seja, se esse 5 vezes o salário mínimo, mais de 10 a 360 dias não for o suficiente, o resultado dessa conta, ele pode até multiplicar por vezes 3 esse valor, dependendo da pessoa e do
no poder aquisitivo dela. Bacana? Novamente, diferentemente da pena rescistiva de direito, que é a questão do pagamento pecuniário, que daí no caso vai direto para a vítima. Bacana? Observação. Súmula 693 do STF. Importante isso, hein? Por quê? Não cabe habeas corpus com decisão condenatória de pena de multa, tá? Foi preciso o STF fazer uma súmula nesse quesito, justamente porque se eles fizeram, logo eles devem ter recebido vários HCs referente à pena condenatória de multa. Então não cabe habeas corpus, ok? Súmula 171 do STJ, combinadas cumulativamente em lei especial, penas privativas de liberdade pecuniária, é defeso, ou seja, é proibido a substituição da prisão por multa. Então não tem como eu substituir uma pena privativa de liberdade por uma pena de multa. Olha, você vai ficar 10 anos preso. Não, foi o seguinte, eu vou pagar tantos mil, tantos milhões e eu não fico preso. Tem como substituir? Não. Súmula 171 do STJ já deixou bem claro isso. Bacana? Outro artigo importante, tá? O artigo da Lei Maria da Penha, artigo 17. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica e outra pressão pecuniária, bem como a substituição da pena que implica o pagamento isolado da multa. Ou seja, na Lei Maria da Penha é proibida a aplicação de penas rescistivas de direito no sentido de pagamento de multa, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária. Não pode. Bem como substituição da pena que implique o pagamento isolado da multa. Ou seja, olha, tá ok, você foi configurado o artigo pela Lei Maria da Penha, você cometeu um crime pela Lei Maria da Penha e você só vai pagar multa só. Não, não pode. Ele tem que ter um outro tipo de pena para ele também, não somente a multa. Não pode ser isolada a pena de multa para aquele que cometeu o crime na questão de violência doméstica e familiar contra a mulher. Bacana? Isso é muito importante, tá? É da lei de 2006, porém isso cai com frequência, isso nos concursos. Bacana? Aqui foi nossa aula de hoje, tá certo? Tratamos sobre as penas, as espécies de pena, dividimos esse material aqui, fiquem tranquilos, vai estar disponibilizado para vocês, vocês podem entrar, baixem, façam o cadastro, baixem lá esse material, vejam e revejam essa aula, qualquer dúvida pode entrar em contato conosco pelo próprio canal, ok? Acompanhem junto com o material e tenham um bom final de dia, tarde, noite ou até mesmo madrugada para você de estudo, tá ok? Muito obrigado e fiquem todos com Deus.